Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E parece que o bolsonarismo realmente está em maus lençóis, inclusive o tal de Bananinha que está nos Estados Unidos, porque o que acontece? A estratégia do Bananinha qual é? Como as eleições já estão próximas, o que ele está fazendo? Ele está usando aquela estratégia que diz o seguinte: falem mal, mas falem de mim. Então a imprensa toda está falando dele realmente. Só que o negócio é o seguinte: essa estratégia pode dar errado. Por quê? Porque essa estratégia do Bananinha, do Eduardo Bolsonaro, o que acontece? A estratégia dele para aparecer na mídia todos os dias, ele comete crimes. E esses crimes que ele está cometendo é um crime de lesa pátria. Aí o que acontece? Ele pode aparecer na imprensa pra caramba. Inclusive, o bandido da luz vermelha usava essa mesma estratégia. E o que aconteceu? Ficou 30 anos na cadeia. E essa mesma estratégia, o Bananinha, o Eduardo Bolsonaro, que a essas alturas, os eleitores dele, de São Paulo, aqueles bem topeira, que em São Paulo tem topeira da com pau, porque ele teve mais de 1 milhão de votos. Ele teve mais de 1 milhão de votos. E aí o que acontece? Esse pessoal deve estar envergonhado de ter votado num tranqueira desse. Agora, ele está fazendo assim as maiores bravatas possíveis. Inclusive agora, ele diz que vai renunciar o mandato dele e vai ficar nos Estados Unidos. Só que tem um porém. Ele já está nos Estados Unidos cometendo crime contra a nossa democracia e contra as nossas instituições, inclusive Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele está tentando interferir no processo que está tendo no Supremo Tribunal Federal, que inclusive vai condenar o pai dele. E o pai dele vai ser condenado a mais de 40 anos. E tem outra. E se ele insistir nesse projeto dele de cometer crime todos os dias e contra o nosso país, ele vai ficar muito mais tempo na cadeia. A não ser que ele peça asilo lá nos Estados Unidos. Agora, me parece que, inclusive, os Estados Unidos já está desmentindo ele. Inclusive, as autoridades dos Estados Unidos estão desmentindo, inclusive, aquele cidadão que é o braço direito do Bolsonaro. É o fim da picada. E esse tal de Eduardo Bolsonaro, que inclusive antes se mostrava um esforço para dar visibilidade ao palco que ele estava usando,
ele está inclusive usando o dinheiro do pai, quer dizer, do pai, do gado bolsonarista, que deu pix para o Bolsonaro. Agora, mesmo aqueles deputados bolsonaristas, eles já estão duvidando que vai dar alguma coisa no Congresso, lá no Supremo Tribunal Federal. Inclusive a base aliada do genocida Bolsonaro no Congresso Nacional já reconhece isso nos bastidores, tal escondido, que a ofensiva internacional liderada pelo Eduardo Bolsonaro contra o Supremo Tribunal Federal e também contra o ministro Alexandre de Moraes e agora também contra a PGR, dificilmente trará efeitos concretos a favor do ex-presidente, o pai dele, o genocida Bolsonaro. Agora, os parlamentares ouvidos, inclusive lá em tudo em off, eles dizem que ainda que os Estados Unidos decidam impor algum tipo de sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, não vai dar em absolutamente nada. Que essas medidas, inclusive se os Estados Unidos tomar, vai funcionar só sem nenhuma concretização de coisas. Agora, a base também diz que o gesto do Bananinha terá mais impacto simbólico do que prático. E para os aliados, a medida funciona apenas como um aceno às bases bolsonaristas, mas não vai alterar o cenário político e jurídico do Bolsonaro. Agora, olha bem, inclusive eles dizem que suspender o visto do ministro Alexandre de Moraes e seus cartões de crédito consiste num pequeno arranhão num gigante. E essas medidas não terão qualquer efeito sobre a situação do ministro, afirmou um dos aliados próximos do genocida Bolsonaro. E tem outra, um núcleo político que defende o Bolsonaro no Congresso, que eles também acreditam que possivelmente haverá punições aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eles não têm poder para reverter qualquer, inclusive o processo do Bolsonaro. E quem vai decidir isso é a justiça. Inclusive, a inegibilidade do Bolsonaro, quem pode decidir é só a justiça eleitoral. Agora, o Bananinha, que antes eles se mostravam esforço que inclusive ele estava querendo tentar resolver. Agora,
a coação que o Eduardo Bolsonaro está fazendo com políticos americanos ligados ao Trump, que tenta impor alguma sanção ao ministro Alexandre de Moraes, ele quer que os Estados Unidos punam de lá o juiz brasileiro da Suprema Corte. Agora, para acontecer isso, é necas de Titibiriba. Agora, o bananinho, o Eduardo Bolsonaro, ele está cometendo crime adoidado. E isso vai ter um resultado. Porque até os americanos lá já dizem que esse Marco Rubio, ele está mentindo para o Eduardo Bolsonaro. Porque ele não tem condições de fazer absolutamente nada. Ele está enganando o Bananinha. E o Bananinha entrou na dele achando que ele vai ser assim um patriota, como eles dizem, assim respeitado. Mas eu acho, inclusive, que os eleitores do Bananinha, eles vão ter vergonha. Eles vão ter vergonha do Bananinha. Porque, inclusive, as sanções que ele está pedindo como contra o ministro Alexandre de Moraes, o Bananinha estava falando com aquela personalidade não grata lá nos Estados Unidos, o tal de Marco Rubio, está dizendo que as autoridades norte-americanas já estão dando um chega para lá nele. Porque essas sanções que o Eduardo Bolsonaro se baseia na lei de Magnitsky, que pune violação dos direitos humanos, em projeto como... Só que tem outro porém nisso aí. A aplicação de sanções em um juiz, inclusive da Suprema Corte de um país, inclusive um país como o Brasil, que tem soberania, agora, é o fim da picada. Esse Marco Rubio, que é chefe do Departamento de Estado, as autoridades americanas já estão descartando essa atitude. E ele está enganando o Bananinha. E o Bananinha, como é uma besta quadrada, está entrando na dele. E tem outra, está usando aquela estratégia de falem mal, mas falem de mim, para ele ficar na mídia, porque é só isso que eles vão conseguir alguma coisa. Porque na jurisprudência do Brasil, o Bananinha está cometendo crime. E se ele está cometendo crime, ele vai ter que ser julgado pelos crimes que ele está cometendo. E tem outra. Na Flórida, inclusive, um tribunal
negou uma liminar contra o ministro Alexandre de Moraes, isso em fevereiro de 2005. E a juíza Mari Scrivel, que argumentou que as empresas Rubio e Trump, Media Technology Group, não apresentaram alegações que justificassem a revisão judicial nos Estados Unidos, sugerindo que as ações do ministro Alexandre de Moraes estão dentro da jurisdição brasileira e não afetam diretamente os Estados Unidos. Então, o que acontece nisso? Tudo que o Bananinha está fazendo é só cometendo crime contra a nossa soberania. E tem outro porém, ele vai pagar por isso. Porque o nosso judiciário vai tomar providência. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal está avaliando a prisão do bloqueio, inclusive de bens, do genocida Bolsonaro por custear ofensiva de o Eduardo contra a corte nos Estados Unidos. E tem outros ministros interpretam o financiamento como participação nos crimes, que são investigados pela PGR, que já sugere medidas cautelares, inclusive eventual prisão preventiva do genocida Bolsonaro no Brasil. E tem outra, os bens do Bolsonaro poderão ser bloqueados, isso por decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso em razão do financiamento das atividades do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Porque o deputado Bananinha está nos Estados Unidos e está sendo financiado pelo pai dele, o genocida Bolsonaro, que vai ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, a possibilidade, inclusive, está sendo considerada pelos ministros da Corte, após as declarações publicadas, no qual até o genocida admitiu que está bancando o Eduardo nos Estados Unidos. E isso todo mundo viu. E diz que o Bolsonaro já gastou com o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, nos Estados Unidos, 8 milhões. E ele diz que a estadia nos Estados Unidos é cara, não é barata. Agora, por causa dessa atitude, com essas ações do Bolsonaro de financiar o Bananinha, o Supremo Tribunal Federal pode pedir a prisão preventiva do genocida Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, inclusive, ele fez uma declaração pública que realmente ele financiava o filho dele lá nos Estados Unidos. Ainda ele diz assim: estou bancando a despesa dele. E se não fosse o Pix que ele recebeu, não teria como bancar essa despesa. Porque o Bananinha está sem salário.
porque ele está de licença na Câmara dos Deputados. Agora, os ministros do Supremo Tribunal Federal fala em interpretada, diz que a fala do Bolsonaro é interpretada como uma admissão do genocida Bolsonaro, que faz todo o financiamento do Eduardo. Que isso, inclusive, pode ser considerado crime, porque ele está financiando um criminoso que está cometendo crime nos Estados Unidos contra a nossa soberania todos os dias. Agora, teve um pedido, inclusive, que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para a abertura de um inquérito contra o deputado, o Bananinha Eduardo Bolsonaro. E tem outra, pela Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet, que solicitou que o Jair Bolsonaro, genocida, seja ouvido. E dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita nos atos do Bananinha, o Supremo Tribunal Federal, que já haverá, inclusive, a declaração dele, que o Bolsonaro fez, dizendo que está financiando. E a manutenção do Eduardo Bolsonaro no território americano é cara. E tem outra. A PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, também indicou que novas medidas poderão ser adotadas conforme a evolução dos fatos, sem embargo de outras até de índole cautelar que desenvolvimento dos acontecimentos possam recomendar, escreveu. Agora, segundo o Paulo Gonet, uma dessas medidas pode ser a decretação da prisão preventiva do genocida Bolsonaro. Agora, nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, vem dando declarações em tom de confronto. Em entrevista à influencer Paulo Figueiredo, que é o outro também que vai ser julgado. E ele comparou a sua situação a de um exilado, quer dizer, ele se exilou nos Estados Unidos, que diz que para não ter as perseguições no regime autoritário do Brasil, que diz que, ao intimar o pai dele, o ministro Alexandre de Moraes está indo para cima da família dos exilados, como ocorre quando as pessoas saíram de Cuba para Venezuela, ou da Coreia do Norte, afirmou. Agora, a atuação do tal de Eduardo Bolsonaro, conhecido como Bananinha, no entanto, tem sido vista por autoridades brasileiras como uma tentativa de deslegitimar o judiciário e interferir em investigações em curso. Agora, a eventual conexão financeira com seu pai
agora documentada por fala pública do Bolsonaro, amplia o alcance das apurações que pode gerar novos desdobramentos jurídicos. Quer dizer, o Bolsonaro e o filho dele, Bananinha, que ele mais gosta, inclusive, está arrumando a cama para o Bolsonaro dormir. Porque o Bolsonaro é um golpista. Ele queria implantar no Brasil, ele quer implantar no Brasil uma ditadura militar. Porque o golpe de Estado ainda está pairando sobre o Brasil. Nós ainda não vencemos eles todos. Ainda está pairando. Tem um monte deles no Congresso Nacional. E todos querendo a ditadura militar. Só que ditadura militar no Brasil nós não queremos mais. Sabe por que nós não queremos? Porque nós já passamos por uma. Sentimos na carne o que é ditadura militar. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se você inscrever no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.